preço. Eu já fui mais otimista e acho que nas últimas semanas tem algumas coisas que têm me incomodado cada vez mais. Talvez a gente revise em algum momento a nossa posição. Eu estou menos otimista do que eu estava. Muito porque o preço subiu e segundo porque o que eu via, né? E eu começo a mudar de opinião. Infelizmente, eu acho que talvez a gente esteja começando a deteriorar a primeira camada e vamos ver esse filme novamente. Eu queria entender até a sua visão de Petro mesmo, porque a gente fala bastante dessa questão do novo governo e no começo do ano, de fato, se precificava, na verdade, em tudo, né, essa catástrofe geral. Tanto que você viu no começo do ano, o Banco do Brasil é 32, e agora tá 50 de novo. Petro foi a mesma coisa, você viu lá embaixo, aí subiu tudo de novo, enfim, aí Petro tem essa volatilidade maior mesmo. Mas por que você falou aqui que vocês têm o buy para Petro? O que vocês veem de bom? E depois o Vitão pode até, se ele quiser trazer um contraponto, acho que é legal também. Vamos lá. A gente indicou a Petrobras, se não me engano, no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia, né, jogou as cotações de tudo para baixo, o petróleo teve alguns contratos que chegou até patamar negativo, a gente manteve, e daí o petróleo voltou para sua média histórica ali de 70 e poucos dólares ao tempo, foi se recuperando, né? E a nossa visão era de que, poxa, a empresa tinha sido saneada da maior dívida do mundo para ser viria a ser uma das maiores pagadoras de dividendo, né? A nossa leitura é a seguinte, a empresa ficou, se não me engano, 4 anos sem pagar dividendo, se não me engano, 2015, 16, 17, 18, posso estar enganado é tanto número que a gente vai se perdendo, mas pode ver depois no Estados Invest lá. Só que o que aconteceu? Ela não estava pagando dividendos porque ela estava retendo capital para amortizar aquela dívida e vendeu uma série de ativos não core, né? E em algum momento ela ia ficar só com o filé mignon, que é o pré-sal, né? E hoje 80% da produção dela vem do pré-sal. E a gente acreditava que, poxa, uma empresa saneada, que tem ativos bons, poderia ser uma empresa de dividendos, principalmente quando o governo federal precisa de dinheiro para fazer as suas políticas públicas, né? E de certa forma foi isso que aconteceu. Quem comprou quando a gente indicou recebeu em proventos muito mais do que o valor pago, né? Então eu acho que foi um bom investimento. Agora temos um novo governo, então eu brinco que assim, quem seguiu a gente lá atrás já tá jogando com o dinheiro da casa, né? Porque o cara botou 100, já botou 150 mais ou menos de dividendo e ainda já tirou o que colocou, agora tá jogando com o dinheiro da casa. E a minha tese é de que 4 anos para uma empresa de petróleo assim, é que nem vida de cachorro, né? Que um ano vale mais. Aqui acho que é o contrário. As vidas das empresas de petróleo, elas são longas, né? E por mais que às vezes a gente tenha um governo que faça besteiras, e dá para fazer besteira, vem sempre alguém que conserta, e eu acho que se tem alguma coisa que a Petrobras mostrou é uma capacidade de regeneração muito rápida, né? A gente teve o maior escândalo de corrupção da história, né? A maior dívida corporativa da história, e depois de 4 anos estava pagando talvez um dos maiores dividendos da história também. Ela começou a pagar dividendo no trimestre, o que ela chegou a valer na mínima. Exato, então, tipo, a capacidade de regeneração, né, lembra o Wolverine, assim, o cara leva tiro, leva porrada e tal, e depois nasce mais forte, né? Nasce mais forte. Tomou um adamantium, né? Antes era osso. Eu não gosto de muitas coisas do que estão fazendo. Eu acho que outras têm várias amarras, né? Que não dá para fazer muita coisa do passado. Eu acho que a sociedade também está mais vigilante, mais cansada, né? E eu acho que demora para fazer, né? Mesmo o Petrolão demorou, sei lá, 15 anos para quebrar a empresa. Mas nesse nível atual, assim, de preço, até tentando fazer, como se fosse um advogado do diabo aqui. Se a Petrobras inventar, por exemplo, vamos começar a investir construir refinaria e voltar tudo que a gente estava fazendo no passado, eólica offshore, né, que era uma intenção,
isso não poderia causar uma degradação muito grande no fundamento da empresa a ponto do preço cair tanto, e não seria talvez uma melhor entrada nesse momento? Sendo bem realista aqui, Sei o que não meu dá pra ter otimismo bola ele de é cristal, sempre né? compatível com o preço. Eu já fui mais otimista Entendi. e o preço subiu, e acho que nas últimas semanas tem algumas coisas que têm me incomodado cada vez mais. Uhum, Talvez a gente revise em algum momento entendi. a O nossa anúncio da política posição. de dividendos veio junto com isso, né? Com algumas surpresas interessantes. Menos do que a política de dividendos, eu quero ver o plano de investimento, né, que deve sair. E é engraçado, porque às vezes o presidente fala umas coisas que a gente adorou ouvir e de repente faz outras coisas que a gente não gosta. Eu sinto uma dupla personalidade. Pegando esse gancho aí. Eu adorei essa expressão, dupla personalidade. Por quê? Porque eu acho que dentre as surpresas positivas que nós tivemos no governo, para mim, acho que a primeira foi o Haddad. Ele está sendo bem razoável em relação ao que você imaginava. Uma surpresa muito grande. Ele foi razoável em termos fiscais aqui em São Paulo. E o segundo, para mim, é o Prates. Eu sabia que ele era senador. Aqui o embate de ideias, né? Agora já começando a trazer o meu argumento. Mas assim, ele foi senador, ele era senador do Partido dos Trabalhadores, então assim, quando surgiu o nome dele, eu fiquei assustado. À medida que ele entra e você começa a conversar com pessoas do setor, assim, secretários, ministros, não ministros, mas enfim, advogados do setor, representantes de classe, todo mundo elogiou ele tecnicamente. Então acho que ele é uma figura muito interessante, por quê? Porque ele não é o técnico chato que só fala de petróleo, mas ele é o cara político também. Articulador. Né? Articulador e tal. Pois bem, então assim, qual foi a minha impressão? Qual foi a impressão que eu tive dele? É que no final do dia, a despeito dos discursos políticos, a gasolina tem que ser brasileira, ele sabe como as coisas funcionam, no que diz respeito à paridade de preço. Eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não estou dentro da cabeça dele, mas assim, quando você pega o cacuete do cara falando, você vê que ele sabe como as coisas funcionam, entendeu? Então, assim, quando começou a vir o próprio plano de investimentos, aí quando ele lançou a questão das eólicas offshore, logo em seguida ele fez um vídeo falando, não, gente, calma, é uma coisa de muito longo prazo, daqui a 10 anos, não sei o quê. Então, assim, eu achei que ele foi um ponto de razoabilidade muito interessante para a Petrobras. E o que a gente vê hoje é o deságio de 25%, né, 25% tanto do diesel quanto da gasolina. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, aparentemente, pegando conversa de bastidor, né, que sai nas notinhas da Folha, do Antagonista, e sai de todas as fontes, que é fofoca, a gente nunca sabe se é verdade, mas em algum momento essa fofoca pode virar verdade, mas que aparentemente ele está balançando no cargo. E eu penso assim, se a gasolina já está barata, o que ele não está entregando para ele estar balançando no cargo? Entendeu? Então, se o novo cara quer entrar, ele não vai fazer igual a ele, né? Alguém vai fazer o que ele não está entregando. O que ele não está entregando? Eu não sei. Uhum. Mas, com o que eu consigo ver de fora, aí saiu uma informação, um fato relevante da Petrobras. Eu estava 4h29 da tarde. Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, em continuidade ao comunicado do dia tal, informa que seu Conselho de Administração analisará hoje a possível celebração de acordo com a Sete Brasil e empresas do seu grupo econômico, Grupo Sete Brasil. As negociações com a Sete Brasil são protegidas por acordo de contabilidade. Quem quiser saber, quem é novo, né, e quiser saber o que é a Sete Brasil, vocês procurem no Google. Então, assim, eu acho que a fotografia ela não é ruim, mas o filme, ele me assusta. E, assim, quando eu vejo, é como se a empresa tivesse com o freio de mão puxado, né? Assim, a exploração e produção, beleza, ela chega e vende o petróleo a $85, aí quando você vai no refino vai ter uma margem menor. Então, assim, será que ela vai negociar um múltiplo próximo à empresa, mais para cima de uma empresa privada, ou mais para baixo de uma empresa chinesa ou russa, à medida que ela está nesses termos? Sim. Né? E começa a sair muita notícia que eu tô achando muito ruim, assim. Então assim, a fotografia ela não é ruim. Mas e assim, eu sou filho de 2010. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2008, mas eu me tornei profissional em 2010. E eu vivi aquele ciclo de Petrobras horrorosa e de Semig e de Copel. Copel valia 30% do book, quando eu lembro de você fazer avaliação lá. Preço, valor patrimonial, 30%.
E o discurso na época era o seguinte, seja para a Copel, e aqui eu não estou fulanizando, é a Petrobras, é o PT, é a Copel, é a CEMIG, mas assim, o discurso era sempre assim, não, vai acontecer uma porcaria aqui, mas está tão barato que vale a pena. Quem fez isso se deu bem. Mas depois de quantos anos? E assim, eu não sei se você se lembra, em 2016, o Damodaran, ele escreveu um relatório falando de Petrobras, falando que a Petrobras valia zero. Ele errou? Acho que ele errou. Mas assim, qual era a premissa que não estava no modelo dele? Acho que isso aí volta para o que... faltou a regressão à média histórica. Não, assim, mas qual era a premissa que não... Ele tava botando que, tipo, cara, os caras iam continuar com essa política de destruição. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a premissa que não estava no modelo dele era o impeachment. E foi uma coisa muito fora da caixinha. Como é que você... entendeu? Tudo aquilo que não é sustentável, uma hora acaba. Aí... acho que ele não Pois botou mas isso. assim... E aí, mas aí eu... Não, claro. Mas aí eu vou começar a comprar Petrobras agora. E a gente sempre olha em relativo a outras coisas. Pô, olha a Prio. Aonde vai estar a Prio daqui a 4 anos, em termos de produção? Soltou um resultado muito bom, né? Aonde vai estar a Prio daqui a 4... E esse assim, para pegar o case mais redondo. Não tô nem falando de recôncavo e de 3R. O valuation não é tão diferente assim, se você pegar 2 anos. Aí eu fiz um relatório, aqui vendendo peixe, que quando eu pego ali, tudo bem, a fotografia da Prio, ela não gera tanto caixa quanto a Petro. Mas pro ano que vem, considerando as operações, já começa a ficar muito... Eu não vejo tanto prêmio na Petrobras assim, para justificar algo que está muito redondo. Então, eu volto um pouco para o meu histórico, né? Assim, a gente indicou lá atrás, era outra realidade, né? E capturamos... Cumpriram o papel de então, vocês, né? tem que ser sempre em relação ao que eu indiquei lá atrás, que eu acho que já conseguimos. Entendo as suas preocupações, concordo com elas e digo mais, essa questão do preço de combustíveis é horrível pro acionista, mas é horrível pro país. Pô, o Brasil deve ser, junto com a Argentina, com a Venezuela, os únicos países do mundo que subsidiam combustíveis fósseis. Né? Quem mais faz isso? Arábia Saudita, talvez. Talvez assim. Beleza, é o maior produtor de hidrocarboneto. Até entendo o lado deles. Nós não somos, né? Assim, enfim, não faz muito sentido na minha concepção. Inclusive, eu acho que, poxa, a Marina tinha que se posicionar, entendeu? Ela não é a pessoa que é bandeira. Mas então... esperar a Marina, ela tá andando. Mas assim, a ministra do Meio Ambiente tinha que se posicionar. Isso tem impacto em várias cadeias, né? Biodiesel, a questão do açúcar e álcool, né? Isso tem impactos em cadeias que são importantes para o país, né? Que empregam dezenas, centenas de milhares de pessoas. Mas você sabe como é que ele vai resolver a questão do álcool, né? Que ele fica menos competitivo quando... Ele aumenta o álcool na gasolina. Se aumenta o álcool na gasolina, quem é que paga a conta? É a gente via motores menos eficientes sempre a gente com mais que paga problema. a conta. Né? É sempre a gente que paga a conta. Mas eu acho que isso não dura para sempre. Acho que o erro que você citou da Damodaran é o acerto do Howard Marks, que ele fala, né? A regressão à média é uma das maiores forças das finanças. Foi isso que aconteceu, e eu acho que vai acontecer em algum momento, por mais que você falou que a fotografia é bonita, de um filme feio, mas eu acho que é um filme com um final feliz, que em algum momento, vão refletir e falar, poxa, não dá pra ficar assim pra sempre. Não sei, mas em algum momento vem. Pois mas aí tem outro ponto. O PT é um partido muito profissional, ao contrário do Jair Bolsonaro, em termos ali, né? Então, assim, existe uma alta possibilidade dele reeleger o sucessor. Aí vão ser 8 anos. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a gente está no início do ciclo. E o resultado, que foi postergado, inclusive, ele ia ser divulgado, é o segundo trimestre desde do novo governo. Então, se a gente pensar em 8 anos, eu vou querer um case de freio de mão puxado, com altos riscos, né? E sempre vai naquela lógica de, não, você bota esse prejuízo aqui, ainda tá barato, e uma das premissas disso funcionar é o ativo continuar barato. Enquanto que eu olho a PetroRio, que em free cash flow yield, em termos fundamentais, beleza, não paga dividendo, ok. Então não entra em certas estratégias, né? Dependendo da carteira que você tem. Redonda, porrando em resultado, vai entregar 200 e tantos mil barris, cheio de oportunidade de M&A. Então, assim, eu penso muito no relativo também. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, aonde vai estar a PetroRio, em termos de produção e geração de caixa, e aonde vai estar a Petrobras. Não acho que a Petrobras vai estar um cacareco a R$4, como ela chegou no passado, mas
vai ter sido um bom case em relação a Uma coisa que outras eu concordo oportunidades? com você é que eu estou menos otimista do que eu estava, né? Muito porque o preço subiu, né? E segundo porque o que eu via, né? E eu começo a mudar de opinião. Só vi boas notícias no primeiro semestre, né? Começou muito feio, né? Vamos fazer eólica offshore, primeira semana. Isso para tudo na economia, né? Vamos acabar com a reforma trabalhista, reestatizar a Eletrobras, acabar com o Banco Central e tal. E daí eu vi um governo indo mais para o centro ao longo do segundo trimestre. Né? Bom, puxado para o centro, mas indo para o centro. Ninguém mais fala de acabar com a autonomia do Banco Central. Só o Lula fala, mas ninguém mais liga. Tipo ele fala ainda. Assim, ele ainda fala, mas aí todo mundo fala, deixa o cara falar. Aí deixa o bêbado falando, sabe? A gente levantou um ponto esses dias que é a força, né? E até você e o Zé falaram sobre isso, que é a força com que o Congresso tem hoje e também o medo que eles têm de tomar uma opinião impopular, né? Porque a gente viu na última eleição muitos desses que votaram contra os seus ideais não sendo reeleitos. De traírem a base que elegeu. Então, acho que hoje em dia tem isso que o Igor está falando. Acho que o Congresso, na verdade, é o que está fazendo o governo Lula ir para o centro. Mesmo o Lula não querendo ir para o centro. Beleza, tá indo para o centro, mas me incomodou algumas coisas na Petrobras, que eu acho que ali é a frente do governo que está indo no lugar que eu não gostaria. Porque as outras, beleza, estão sendo puxados para o centro. Não se fala mais de acabar com a reforma trabalhista, marco do saneamento. Acabar com o marco do saneamento, isso tudo ficou para trás. Se você pegar, a única coisa que me incomoda de ação do governo é preço de combustível. E acho que aqui é importante, né, Vitão, a gente explicar, né, para quem está nos acompanhando aqui, a população, de por que é importante a gente ter um preço compatível com o mercado internacional. Se o Brasil não tem um preço compatível com o mercado internacional, né, hoje o Brasil ele é dependente da importação de derivados de petróleo, gasolina, diesel, etc. Então, vai importadoras, compram no mercado internacional e vendem no Brasil. Quando o Brasil tem preços mais baixos do que o mercado internacional, o cara não compra lá para vender aqui, porque ele vai ter que tomar prejuízo, né? E a iniciativa privada não aguenta operar com prejuízo durante muito tempo, então ele para de importar. No que para de importar, o que a gente faz? Né? Temos que aumentar a nossa capacidade de refino e provavelmente operando no prejuízo, porque a gente vai ter que comprar, botar insumos aqui para vender, coisa que a gente podia estar vendendo no mercado internacional, não estamos vendendo, em alguns casos até operando no prejuízo, como foi o caso lá atrás. Né? Operando no prejuízo, ou a Petrobras se endivida, ou faz desabastecimento. Na Argentina eles foram para o caminho do desabastecimento, né? Não conseguem trazer tanto combustível lucrativo, então tem desabastecimento. A Petrobras antes foi no endividamento. No endividamento. E olha só o que aconteceu. Tem uma hora que o endividamento começa a ficar tão alto que o banco privado, um Itaú, um JP Morgan, fala que não quero mais emprestar, né? E sai de campo. Quais foram os últimos 3 bancos que emprestaram? Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Inclusive eu tive relatos de fontes que estourou-se o limite no BNDES que davam para a Petrobras. Então até no BNDES mudaram para a política de empréstimo para socorrer a Petrobras. Bom, Brasil, exatamente. O que aconteceu? E eu acho que daí, não vou dizer que infelizmente, mas uma das coisas que o consumidor não percebeu é que se a Petrobras continuasse se endividando tanto, estourando os limites de crédito dos bancos, uma hora ela ia ficar inadimplente nesses bancos. Só para falar perto do mic, só para o pessoal conseguir. Perto do mic. Tá. E daí esses bancos não iam receber o dinheiro, iam tomar prejuízo. Quando o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa tivessem prejuízos enormes, o que eles iam falar? Eles iam pedir dinheiro para o acionista. Quem é o acionista? O governo, por favor, me recolhe. E o governo ia ter que ou imprimir dinheiro ou aumentar os impostos, que é nas costas do contribuinte. Exato. Então, por que eu falo que infelizmente talvez esse cenário não aconteceu? Infelizmente talvez nós brasileiros não tenhamos aprendido. A gente parou nos bancos, né? A gente destruiu o balanço da Petrobras, a gente estava num caminho de destruição do balanço dos bancos, daí foi estopado pelo impeachment,
Então, a população não sofreu a terceira consequência, porque parou na segunda, que seria aumento de impostos ou inflação. Como a gente parou na segunda, a população não sofreu tanto. Infelizmente, as pessoas às vezes aprendem sofrendo. Né? Como parou nessa segunda camada, né? Sim. O brasileiro não sentiu. Uhum. Infelizmente, eu acho que talvez a gente esteja começando a deteriorar a primeira camada. Sim. E vamos ver esse filme novamente. Quanto tempo demora para chegar na segunda camada? Vamos ver. Eu acho que o lucro da Petrobras nesse patamar, ela não opera com lucro, com prejuízo, mas o lucro reduzido. Mas o quanto ela tem de caixa hoje dá o fôlego aí para ela. Não, ela tá gerando bom bastante tempo, caixa, né? mas eu não sei se você viu um detalhe na política de dividendos, é quando ele botou assim, vamos distribuir 40% de operações menos investimentos, incluindo M&A, aquisições de incontroladas, e aquisições minoritárias e incontroladas. Aí eu já vi assim, cara, o cara já tá fazendo a caminha pra, assim, vai ser a Vibra? Eu acho que não. Braskem, qual o nome da... talvez não seja a Vibra, mas, porque tem Poison Pill e tal, mas uma Alessat da vida, enfim, abriu a porteirinha ali pra, vamos fazer uma baguncinha aqui, aí aquele dividendo maravilhoso que a gente ia receber, vai ser usado para isso. Vai ser usado para isso. Exato. Então assim, a cama tá feita, a gente tá no segundo trimestre. Faltam assim, mais, né? São 4, então falta mais 12, mais 13. Esse é o cenário apocalíptico, né? Sim. Vamos lá. A gente, a só política parênteses, não é nem um cenário apocalíptico, assim, eu acho que é um cenário em que as coisas, em que a ação vai ficar ali 26, 33, aí paga um dividendo que vai ser de 10%, talvez, legal. Aí volta uma outra provocação. Pô, 10% eu tenho na tesa. Eu vou correr risco de commodity para ficar Commodities em gerência política, né? Não, eu vou correr risco de commodity para receber dividend yield a conta não, eu acho que tem que ser feita com aquela regressão à média. Você está correndo o risco, mas você também tem uma oportunidade. Se muda para um governo com a cabeça da gestão atual, e eu acho que essas coisas em algum momento podem acontecer, né? E a gente tem sempre o viés da recência muito forte em nós, né? Na hora que muda, daí o dividendo vai para 25, né? Então, você está ganhando os seus 10, mas em algum momento, talvez em 2026, talvez em 2030, e a recompra? Talvez em 2027, né? Tipo, mas e se a recompra for de ações ordinárias? Olha, eu penso o seguinte de recompras na Petrobras. Eu visto 2 chapéus aqui, né? O de acionista e o de cidadão. De acionista, ótimo, é uma forma de distribuir, gerar valor, né? De gerar valor. Se você está comprando barato, tem geração de caixa, não vejo como um problema, né? Agora, como cidadão, eu acredito que uma estatal, né, de um país pobre seria melhor pagar dividendo, né, para o governo, com esses recursos, fazer as políticas públicas que são necessárias, né, investir em saúde, educação, infraestrutura, saneamento, etc. Agora, como investidor, fazer recompra ou dividendo, eu acho que é quase igual. Ordinária? Acho que é quase igual, né? Porque assim, no final do dia você está aumentando a participação. Eu, como acionista preferencialista, estou aumentando a minha participação. De alguma forma, talvez seja ruim, porque você aumenta o controle em cima da Petrobras. É o meu ponto, entendeu? Mas o controle já tem, né? Tipo... tem mais. Sempre tem um conselheirinho ali brigando, aí o cara perde aí vai perder um assento. Perde uma vaga, né? Esse é meu receio também. Mas daí, vamos lá. Os caras vão ter que recomprar a ação durante, sei lá, alguns anos. Mas não só e ainda mais com essa política aí de preço. De caixa e um potencial realavancagem, dá para fazer em poucos anos. Não é 50 anos, é tipo 5, 6. Mas 5, 6 já é outro governo. E se eles se reeleger? Aí, tá vendo como fica voltando mais coisas assim? Claro que é muita elucubração de muito tempo e tal, mas... Entendeu? Mas assim, eu vejo outros cases. Eu até prefiro isso, porque eles alocando capital em negócios ruins é pior. É melhor ele recomprar do que ele comprar. Ele é melhor recomprar e talvez vir outro governo do que ele investir em óleo construir uma refinaria nada a ver em algum lugar. E você estava falando do Prats, assim, eu olho... Pô, pensa nesse cenário agora. Desculpa até interromper. Imagina.
eles estão recomprando, baratinho, a sei lá, R$30, 30 e poucos reais, e daí vem outro governo. Pô, eles fizeram o trabalho perfeito, né? Pro acionista minoritário. Uhum. Não, então Essas coisas acontecem, né? Uhum. E aí tem a simetria para os dois lados, né? Na verdade, eu acho que no final do dia, a gente tava tocando essa questão do Prats, eu olho ele muito como uma figura como do equilibrista. Para mim, ele tá muito em cima do muro, apanhando dos dois lados, entendeu? Ele não tá nem indo mais pro lado do mercado, que o mercado entende como certo, mas ele tá tentando fazer um jogo para agradar o lado político ali, eventualmente não se queimar e defender a sua posição na cadeira, né? Assim, tentando olhar o copo meio cheio, né? Tentar ver um cenário bom da política de preço, é que agora que seria uma notícia muito ruim para tudo, né? Pô, vi uns ajustes fortes de gasolina, justamente agora que está caindo os juros. Imagina se tivesse vindo um reajuste porrada, daí que ia atrasar um pouco mais. Então talvez tenha um pouco de tipo, puta, vamos suavizar. Tô tentando pensar no bull case, né? No melhor cenário. Vamos suavizar essa alta para casar com a queda da taxa de juros e fazer a contrapolítica de juros aqui, né? Política monetária, porque assim o Banco Central é independente, mas a Petrobras não é. Então vamos fazer um equilíbrio, né? Você usou a palavra equilibrista, vamos fazer o equilíbrio. Esse poderia ser um cenário, a gente não sabe, né? Porque a política nova é uma folha em branco.